Bom dia você que está com a gente aqui, que está participando de mais um estudo bíblico no nossa EBD Online, a melhor escola do mundo. Amado irmão, amada irmã, sabe que momento que é esse agora? É aquele momento que você vai curtir esse vídeo, que você vai compartilhar com seu amigo, porque você, assim como eu, deseja que mais pessoas escutem da palavra de Deus, mais pessoas sejam edificadas com o nosso tema que nós vamos trabalhar hoje aqui, que é viver além das adversidades, tá? Um tema que vai tratar como eu e você podemos viver além das adversidades da nossa vida, tá? Então, antes de nós ouvirmos o nosso tema aqui, eu quero convidar você a compartilhar, a curtir e mandar para o máximo de amigos que você tem. Enquanto você faz isso, você também é convidado a cantar comigo o hino 62, hino de gratidão ao nosso Deus. Depois do hino, nós vamos voltar para a nossa devocional desta manhã. Então, iremos entrar no nosso estudo desta manhã. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Louvamos a Deus por um hino tão tremendo, né, amados? Como é que é bom a gente louvar a Deus nesta manhã de domingo. Obrigado aí a você que já compartilhou esse vídeo, tá? Nossa, está ajudando muito o nosso canal, muita página da nossa igreja aí. A gente agradece a você por ser um missionário aí e nos ajudar compartilhando para vários amigos e comentando e curtindo também.
Ó, se você não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. Se não curtiu a página do Facebook, faz isso agora, porque isso não vai te custar nada, tá bom? Quero convidar você para o momento devocional do nosso EBD online aqui agora, tá? E hoje eu quero convidar você a abrir sua Bíblia num texto muito conhecido, que é o Salmo 23. Nós vamos ler agora o verso 4. Apenas o verso 4 é o texto que nós vamos estar refletindo nessa manhã. O texto fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Alguns detalhes importantes que esse texto muito conhecido nos traz nessa manhã, que eu queria abordar com você aqui nessa reflexão esta manhã. Em primeiro lugar, o texto fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Vale da sombra e da morte aqui é aquilo que está significando no texto as adversidades, os momentos de angústia, momentos que nós estamos assim profundamente angustiados, profundamente rendidos a uma luta. Ele diz: ainda que eu ande. E a primeira lição que eu quero trazer aqui hoje, nesse texto, desse verso apenas, é o seguinte: nós vivemos muitas vezes uma ilusão de achar que ser cristão, nós temos um antídoto quanto às crises e adversidades. Amados irmãos, mesmo sendo cristão, nós passamos por adversidades. Nós passamos por luta, nós passamos por dias difíceis, né? Jesus no Getsemane estava ali angustiado e ele estava orando a Deus, dizendo: Deus, se for possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a mim, sim a tua vontade. Ou seja, o próprio Deus Salvador, ele enfrenta dias de angústia e depois enfrenta a dolorosa morte de cruz. Um fardo pesado. E ele era o Filho de Deus, que podia simplesmente estalar os dedos e muitos anjos estavam ali para livrá-lo. Mas ele enfrenta a dor, por quê? Porque isso fazia parte de um processo de resgate de todos nós. Nós precisamos entender, amados, que ser cristão não é estar livre de adversidades. Nós passaremos por adversidades, então nós temos que aprender o que é a adversidade. O que o texto vai dizer aqui, que é a segunda lição. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ele diz: nós não precisamos ter medo diante das adversidades, diante das crises, diante das incertezas. Nós não precisamos ter medo. Por quê? Porque tu estás comigo. Segunda lição que nós encontramos aqui é que Deus está conosco em meio às adversidades. Deus está conosco de forma especial, cuidando de mim e de você e nos abençoando para que nenhum mal advenha ao nosso lar, advenha a nossa casa. Ele diz o seguinte: teu bordão e teu cajado me consolam. Aqui bordão e cajado são instrumentos de guiar, de proteger, de amparar. Então nós temos em primeiro lugar uma certeza que iremos enfrentar adversidades. Uma segunda certeza que Deus está conosco. Terceiro, que Deus tem os seus meios para proteger aqueles que são seus. Deus não abandona aqueles que são seus. E a palavra do Senhor diz, o próprio Jesus diz na sua palavra: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Sabe por quê? Porque ele venceu o mundo. Nós caminhamos na confiança de que aquele que venceu a cruz, aquele que venceu o mundo, aquele que nos salvou na cruz, é poderoso e fiel para sustentar as nossas vidas, mesmo diante das adversidades. E é isso que nós cremos quando lemos a palavra e oramos ao Senhor, porque cremos que Deus está conosco para nos abençoar, para fazer nova todas as coisas. Assim, amados irmãos, eu quero nesta manhã de domingo orar, pedindo que Deus nos abençoe no estudo da sua palavra, com esse tema viver além das adversidades. Que a gente possa ser abençoado, iluminado pelo Espírito Santo nesta manhã para aprender. Eu quero convidar você aqui agora a orar comigo e preparar o seu coração para o estudo desta manhã. Amado e bondoso Deus, muito obrigado porque o Senhor se faz presente. Muito obrigado porque nós temos a certeza de que o Senhor é o nosso bom pastor que cuida da gente e está protegendo a nossa vida. Muito obrigado porque apesar das adversidades nós sabemos que o Senhor está cuidando da gente, que o Senhor está protegendo a nossa vida, que o Senhor está conosco e tem meios de proteger aqueles que são seus. Muito obrigado porque o Senhor não nos prometeu nos livrar de todo mal, mas o Senhor prometeu estar conosco em meio a todas as adversidades, todo o mal que nós enfrentamos, Pai. O Senhor nos livra do mal, Pai, estando conosco, nos carregando no Teu colo,
nos conduzir na sua vontade. Que o Senhor abençoe nosso coração por ver a Tua palavra nesta manhã. Quem seja iluminado pela Tua palavra e que o que iremos ouvir entre em nosso coração, transformando tudo aquilo que somos e temos. Nós confiamos em Ti e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nos abençoe nesta manhã e nos ensine, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos para o nosso estudo e eu espero em nome de Deus que você seja muito abençoado nesta manhã. Passamos agora então para o nosso estudo. Vamos estudar um pouco a palavra de Deus, refletir seriamente no que ela nos instrui, naquilo que ela quer nos ensinar. O tema que nós temos para hoje é o que você está vendo na sua tela, viver além das adversidades. Nosso objetivo hoje, amados, é tratar um pouco sobre essa adversidade que a gente vive. A gente vive num contexto de muitas adversidades. E como nós podemos viver além desses momentos da nossa vida? Como que a gente pode trabalhar a questão da dor, do sofrimento e vivenciar na prática aquilo que Deus tem para cada um de nós? Eu quero convidar você a começar nesse estudo pensando uma coisa. Quais são as 5 fases do sofrimento? Quando nós falamos em sofrimentos, nós temos a tendência, algumas vezes, ou algumas pessoas, a tendência a simplificar um pouco o que significa sofrimento. Ah, você sofre por consequência de pecado. Você sofre porque você não faz aquilo que Deus espera que você faça. E, amados irmãos, nós não podemos correr o risco de simplificar aquilo que não pode ser simplificado. Por isso eu quero começar com uma questão a ser levantada. Por que sofremos? Por que existe sofrimento no mundo? Aqui eu não vou entrar a fundo nisso hoje, mas eu quero mostrar 5 perspectivas. 5 perspectivas ou 5 porquês do que nós sofremos. Primeira coisa, que deve ser a base do nosso entendimento sobre o sofrimento, seria o quê? Vivemos num mundo instável. Queridos, desde que Gênesis 3 ocorreu, onde nossos primeiros pais romperam com o Deus Criador, eles negaram a dependência de Deus, eles romperam com Deus, o mundo se tornou um mundo instável ou disfuncional. Quando você lê Gênesis capítulo 3, você vai encontrar que logo após a queda, o homem e a mulher passam por dores de parto, o trabalho começa a ser algo penoso na vida do homem, há abrolhos, e abrolhos ali o texto significa desastres naturais, pandemias, tantas outras coisas que vão acontecer decorrentes ao pecado, o medo, a dúvida, culpar uns aos outros, né? Que é onde entra o egoísmo do ser humano, né? Então, a gente precisa entender que o mundo que a gente vive é um mundo disfuncional, é um mundo instável em relação àquele mundo perfeito que Deus criou, que nós vemos na criação em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Gênesis capítulo 3 escreve muito bem esse contexto de sofrimento que acontece ali. Um outro motivo por que sofremos é o quê? Tomamos decisões erradas. Sim, às vezes nós sofremos por tomar decisões erradas. Às vezes você sabe que o relacionamento não é para dar certo, mas você insiste naquilo e você se frustra. E aí você passa por um processo em que você está colhendo o fruto daquilo que você mesmo plantou. Exemplo, se eu saio com um carro e ultrapasso o limite da velocidade e ando de forma imprudente, eu posso vir a sofrer um acidente, posso nunca mais andar e posso até mesmo morrer. Sim, nós sofremos por decisões erradas que tomamos, por caminhos errados que tomamos, e isso também é um dos motivos por que nós sofremos. Uma outra coisa, somos exercitados por Deus, ou seja, às vezes Deus permite que o sofrimento aconteça na vida dos seus filhos para exercitá-los, para prová-los, para fortalecê-los. Paulo fala que os sofrimentos, né, eles foram benéficos na sua vida. Tiago fala que o sofrer, por passar por diversas tribulações, nos faz perfeitos para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, sim, e de um sofrimento que está nos provando, que está testando, que está nos amadurecendo, nos melhorando em certo sentido, né? Uma outra coisa, somos disciplinados por Deus. Sim, algumas vezes Deus está tratando com a nossa vida porque insistimos em caminhos que não são os caminhos de Deus. Então Deus trata, mas quando nós falamos que Deus está tratando, nós precisamos compreender que o tratamento de Deus, a correção de Deus, é um tratamento em amor.
Hebreus vai dizer que Deus corrige aquele a quem ama. E o propósito da correção é a salvação da alma, é a salvação daquele que continua vivendo em estado de pecado. Uma outra e última coisa, porque sofremos, somos alvos da intimidação do nosso inimigo. Aqui sim, às vezes Satanás se levanta para nos intimidar, para dizer que talvez não vale a pena caminhar com o Senhor. Por exemplo, você está caminhando com Deus e começa a viver a vontade de Deus e fala: Deus, eu quero te servir, eu quero fazer a sua vontade. Quando chega segunda-feira no seu serviço, as coisas parecem que mudam completamente. E aí você fala: será que vale a pena servir a Deus? Então, algumas vezes acontece isso. Por exemplo, quando nós vemos o caso de Jó, que é um caso clássico, nós encontramos tanto Deus exercitando ali, trabalhando para que Jó se tornasse melhor ainda, um homem mais maduro, e vemos também uma intimidação de Satanás ali que tenta fazer Jó blasfemar contra Deus. Agora, o meio para o qual Jó sofre são porque o mundo é instável, sofrimento, tragédias, doenças que vêm sobre a vida dele, porque o mundo é instável. Então perceba que o motivo pelo qual nós sofremos, ou porque há sofrimentos, não tem tanto a ver simplesmente com uma consequência de pecado, no sentido individual, mas no sentido sim coletivo, porque por causa do pecado, onde nós herdamos esse pecado, os nossos primeiros pais Adão e Eva, todos nós vivemos esse mundo que é um mundo disfuncional. Em outras palavras, não era para ser assim. O mundo que nós vivemos não era para ser assim. O mundo que Deus criou era muito bom mesmo. Não era para ser assim. Esse mundo que a gente vive de violência, tragédias, dor, sofrimento, pandemias, não foi o mundo que Deus criou. Não era para ser assim. Em meio a esse contexto, nós somos arrebatados por lutas e dificuldades. Há lutas, há dificuldades da nossa vida que vêm e que tentam arrebatar o nosso coração, nos levando muitas vezes a não ter condição de vivenciar aquilo que Deus espera de mim, que Deus espera de você. Uma outra coisa, ficamos ansiosos e muitas vezes perdemos nosso controle emocional. A gente fica tão angustiado, tão ansioso pelo que vai acontecer, e nós perdemos o controle emocional das nossas vidas. Consequentemente, a gente sofre com ansiedade, com crise de ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico, que são coisas que estão no nosso organismo, que podem vir de doença sim no nosso coração. Por quê? Porque nós estamos profundamente angustiados. Outras coisas, algumas vezes desejamos sumir para outro lugar. Eu quero sumir daqui porque eu não aguento mais isso. A grande questão é que sumir da onde nós estamos não vai mudar o real problema que nós temos aqui. Então, você vai para outro lugar, serão as mesmas outras dificuldades, outros problemas, ou talvez os mesmos, com personagens e cenários diferentes na nossa vida. Uma última coisa, pensamos em acabar com a dor, tirando nossa própria vida. E aí algumas pessoas chegam no extremo da dor, onde elas não acham mais sentido para a vida, onde elas querem, como nós dizemos aqui, jogar a toalha, onde elas não acham que ninguém as ama, onde elas querem pôr fim a essa dor, né? O suicida, ele não quer tirar a sua vida, ele quer acabar com a dor que está oprimindo, que está sobre ele, martirizando todos os dias ali. Assim, amados, a grande pergunta que eu quero levantar aqui hoje é o seguinte: como posso viver além do hoje a partir da relação com Deus? Se isso faz parte da minha vida, se as dificuldades que eu enfrento, como eu posso viver além do hoje? Além do que eu estou vivendo, além da dificuldade, além da luta, a partir da minha relação com Deus, com o nosso Salvador. Assim, amados, eu quero trazer um texto nessa manhã de reflexão aqui no nosso EBD Online. Eu quero trazer um texto que está em Jeremias 29, dos versos 1 ao verso 14. É um texto que eu amo, é um texto que eu já preguei 2 vezes na igreja, e eu acho esse texto fantástico para falar a respeito de adversidades, para falar de como nós temos que estar além das adversidades que vêm até nós e arrebatam o nosso coração. Vamos lá então? Antes de eu entrar no texto, explicar esses versos que nós vamos trabalhar aqui, eu quero nesta manhã, amados, trazer um breve contexto para que você possa entender qual é o sentimento que o povo de Jeremias 29, que está passando por uma dificuldade, uma adversidade, qual é o sentimento que
que advém no coração deles. Primeiro, por volta do ano 597 a.C., 3.023 pessoas são levadas cativas pelo Império Babilônico. Olha aqui, nós temos um texto que o contexto é o quê? Existe um povo que foi levado pelo Império Babilônico como cativo para a sua nação. Esse processo de cativeiro acontece em 3 momentos históricos, onde no primeiro momento os príncipes, líderes e os jovens foram levados, aqueles que eram mais inteligentes foram levados para servir ali no cativeiro. Uma outra coisa que você entende, por volta do ano 594 a.C., né? Ou seja, 3 anos após a primeira ida, Jeremias escreve essa carta para o povo no cativeiro, do cativeiro, né? Jeremias escreve essa carta com Deus usando Jeremias para levar essa carta e levar uma mensagem ao povo que estava naquela situação do cativeiro. Mas qual que era o sentimento que esse povo tinha naquela situação de cativeiro? Há um texto muito bacana que nós precisamos ler, que é composto no mesmo período que é o Salmo 137. O Salmo 137, ele mostra alguns dos sentimentos que estavam ali emergindo, que estavam tomando conta do povo que estava no cativeiro. Vejamos aqui, Salmo 137, o primeiro sentimento que nós podemos apontar aqui, amados, é o quê? O sentimento de profunda tristeza. Olha o que fala o verso 1 do Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Você encontra aqui a questão da profunda tristeza. Eles estão à margem dos rios da Babilônia ali, eles se assentam e choram. E a expressão de se assentar é que você se entrega, você está chorando profundamente triste naquele contexto, no significado do que o texto está nos dizendo aqui. E por que eles estavam tristes? Porque eles lembravam da sua terra natal. Eles foram arrancados dali. Eles perderam famílias, perderam seu culto, perderam a sua cidade, que foi completamente destruída naquela invasão ali. Um outro sentimento que emergia aqui é a desmotivação. Olha só o que fala os versos 2 e verso 3 desse mesmo salmo. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores, como se fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Ou seja, eles pediam para que eles cantassem. Agora, quando eles falam pendurar as harpas aqui, eu já falei na igreja e repito aqui, significa que nós perdemos a motivação de fazer algo. Nós não temos sentido. Não há sentido em fazer aquilo. Não há sentido em cantar. Não há sentido em expressar um sentimento de alegria. Principalmente porque aqueles que nos pediam as canções nesse contexto aqui eram aqueles que nos levavam cativo. Então, imagina como é que este povo estava profundamente desmotivado. Um outro sentimento é a saudade de casa. Olha o que fala os versos 4, 5 e 6. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Eles diziam, a minha maior alegria é Jerusalém, eu não quero esquecer da minha cidade, porque eles tinham uma profunda saudade da sua casa, do seu lar, do seu culto que eles vivenciavam ali, dos seus parentes, da sua família. Havia um sentimento de saudade que estava emergindo, fervilhando em seus corações ali. Um outro sentimento que eu quero apontar é o desejo de vingança. Preste bem atenção, porque isso aqui é interessante. Versos 7, 8 e 9. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, no dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Ou seja, olha um requinte de crueldade naquilo que é o desejo do coração deles. Eles tinham um forte sentimento do que? Vingança. E essa vingança era permeada, recheada com requinte de crueldade.
Às vezes a gente tem rixa com algumas pessoas, mas nunca pensa no mal no filho do nosso inimigo, né? Ou daquele que nos faz mal. Mas aqui, gente, as pessoas estavam com um sentimento de tanta raiva, tanta agonia, um sentimento tão ruim no coração, que o desejo deles era o quê? Que as pessoas esmagassem contra a pedra a cabeça dos seus filhos, que eles tivessem o dobro, que eles realmente sofressem tudo aquilo que fizeram contra eles. É nesse contexto, amados, é nesse sentimento que tristeza, desmotivação, saudade de casa, desejo de vingança, que preste atenção, são sentimentos que muitas vezes nos advêm, muitas vezes nos arrebatam em meio às crises e adversidades. Todos nós estamos passíveis a ter esses sentimentos. E é nesse contexto que nós precisamos, como cristãos, repensar aquilo que Deus quer na nossa vida. Assim, pensamos no sentimento do povo em Jeremias 29, dos versos 1 até o verso 14. Eu começo aqui a reflexão hoje, tratando dos 3 primeiros versos. Vamos lá. São essas palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro. É porque alguns já haviam morrido aqui nesse contexto, tá, amados? Como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros, a carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, e dizia, e eu vou entrar no que vai dizer aqui com a mensagem de Deus. Agora, alguns detalhes, né? As palavras de Jeremias escritas na carta eram palavras por meio de Deus, em que ele envia ao resto que sobraram, porque alguns já haviam morrido nesse período que nós passamos aí de quase 3 anos aí. Depois que eles levaram quem cativos? O rei, a rainha, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. Levaram realmente a classe alta, né? E você vai ver depois na reconstrução dos muros de Jeremias que os mais pobres ficaram em Jerusalém e estavam passando por uma situação muito complicada, algo que vai acontecer depois aqui de mais 67 anos pela frente aqui, eles vão passar e depois aquele estado, quando Neemias volta para reconstruir o muro ali, e Esdras volta para reconstruir o culto ali, o serviço de Deus ali. O que dizia essa carta? O final da carta fala assim, a carta foi mandada por intermédio de Elazar, filho de Safã, ou de Gemarias, filho de Uquias, e dizia, o que dizia essa carta? Qual era a mensagem de Deus para o povo? Olha só o que fala o verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para Babilônia. Gente, um detalhe muito importante que nós encontramos aqui. Quem está dizendo essa mensagem? A mensagem provém de Deus, por intermédio do Senhor, por intermédio do profeta. Agora é interessante aqui, que a palavra Senhor aqui, maiúsculo, fala do Deus que cuida do povo de Israel, do Deus que tem poder, né? Inclusive, nós vamos dar uma aula na escola, no nosso estudo bíblico de quarta-feira, a respeito dos nomes de Deus. Então, acompanha lá toda quarta-feira, 8 horas, para que você possa também conhecer um pouquinho sobre o ser de Deus, os nomes de Deus, um pouco sobre a Trindade e os atributos de Deus, tá bom? Nós vamos entrar um pouquinho mais lá, vamos estudar essa palavra Senhor em caixa alta na nossa Bíblia, tá ok? Agora, detalhe, a todos os exilados que eu deportei. Se você volta no verso 1, fala que foi Nabucodonosor. Aqui, Deus está falando que ele foi responsável por essa situação, foi ele que permitiu que acontecesse isso no coração, na vida daquele povo. Nós sabemos historicamente que acontece isso por causa do pecado que aquele povo vivia, por causa da condição de negar a Deus, de não viver a vontade de Deus. Era um dos motivos porque o povo estava enfrentando o cativeiro na Babilônia. Interessante que ele fala que ele deportou, mas olha o que Deus está falando ao seu povo que está exilado. A primeira coisa que Deus está falando, não parem de viver. Olha o que fala os versos 5 e o verso 6. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Preste atenção.
Quando Deus pede para as pessoas fazerem isso, Deus está dizendo, continuem a vida de vocês. Independente de onde vocês estão, independente do estado, independente da adversidade que você está vivendo. Uma das coisas que é muito natural, no meio da adversidade, é as pessoas pararem, congelarem, não conseguirem ir para frente nem para trás. Deus diz ao povo que está ali amargurado, que está com raiva, que está ruminando ali a situação, é o seguinte, continuem a vida de vocês. A adversidade que você enfrenta hoje não pode neutralizar os seus passos. Nós devem continuar caminhando mesmo diante das adversidades, mesmo diante do sofrimento. A primeira coisa que Deus pede ali, continue vivendo, continue, caminhe, não parem, não congelem, não se privem de continuar vivendo como Deus quer que vocês vivam. Uma outra coisa que Deus pede, ore por seu inimigo. Olha o que fala o verso 7. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz, preste bem atenção, vós tereis paz. Olha o que Deus está pedindo aqui para o povo. Queridos, orem por aqueles que oprimem a sua vida. Orem por seus inimigos. Interessante que o próprio Jesus fala isso, né? Orem, amem os seus inimigos. Orem por aqueles que vos perseguem. Gente, Deus pede, não parem, mas orem pela Babilônia, porque se ela tiver paz, vocês terão paz. Olha quão contrário, quão antagônico é a mensagem de Deus para as nossas vidas. A gente ora para o inimigo para que Deus possa matar o nosso inimigo. Deus, eu oro para os meus inimigos, para que eles se levantaram contra mim, para que eu venha a ser glorificado, para que a minha vitória tenha um sabor que eu não vou citar aqui, e que o meu inimigo possa ser completamente destruído, envergonhado, e descubra que eu sou servo de Deus. Deus pede, ore por eles, para que haja paz, para que haja sossego na vida deles. Perceba como os ensinos e valores de Deus, são contrários ao nosso sentimento e ao nosso desejo 99,9% das vezes. Eu digo até 100% na realidade. Uma outra coisa que Deus pede, não escute mentiras. Olha que fantástico isso aqui, amados. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Por que Deus está falando isso? Porque haviam falsos profetas. Sim, escute, naquela época já havia falso profeta. Já havia falso profeta, você acaba de ter uma revelação que desde aquele tempo já existia pessoas que profetizavam, que davam profetadas, mas que não provinham do Senhor. O que eles estavam dizendo? Deus havia dito que eles iriam passar 70 anos. Você vai ver isso no texto aqui hoje. Mas esses profetas diziam, olha, assim diz Deus, vamos levantar a mão, porque nós vamos ter a vitória, porque tudo vai dar certo na nossa vida. Então, amados, amanhã nós estamos indo embora, Deus há de suprir tudo que nós precisamos, e isso vai acabar amanhã. E aí o povo, com raiva, irado, quer voltar para casa, e escuta o que quer ouvir. Glória a Deus, esses homens são de Deus, esses homens falam aquilo que Deus quer. Percebam como isso acontece na nossa vida. A gente não quer uma igreja que nos ensine o que nós temos que fazer, que confronte os nossos erros e pecados, mas quando alguém diz assim do Senhor, tudo te vai bem, você vai ser próspero, tudo vai ser bom, seus inimigos vão ser destruídos, a gente quer, porque isso faz parte do desejo do nosso coração. E a gente quer ver essa utopia, esse sonho que não é verdade, essa mentira de que a vida pode ser um mar de rosas, sem dificuldades, sem lutas. Isso não existe. E olha que Deus fala de forma muito séria aqui, amados, a respeito desses profetas. Olha o que Deus fala no verso 9. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Mais uma vez, caixa alta, falando da grandeza de Deus, do Deus que tem controle sobre todas as coisas. Deus fala, eles falam falsamente. Preste bem atenção, amados. Preste bem atenção e guarde isso aqui.
nem todo que profetiza, nem todo que dá profetada e fala assim diz o Senhor, é enviado de Deus. Toma cuidado com o que você segue. Se não tiver nas Sagradas Escrituras, se não for a palavra de Deus, se não acontecer com a palavra de Deus, muito cuidado com quem profetiza e fala o que você quer ouvir e não aquilo que a Bíblia quer que você viva de forma diferente na sua história, na sua caminhada. Deus fala, vos profetizam ele em meu nome e não os enviei, diz o Senhor. Queridos, olha que sério isso. Então, para esse povo, Deus está dizendo, não parem de viver. Continuem a vida de vocês, independente do lugar que vocês estejam, independente da luta que vocês estão vivendo. Não é tempo de ser a vítima da história, de viver essa autocomiseração. Ai, eu sofro demais, coitado de mim, a minha luta é tão grande. Ai, eu sofro, coitadinho de mim. Não é tempo de viver isso. Deus fala, continue vivendo, continue fazendo e continue orando para que Deus dê paz para aqueles que estão te perseguindo. E parem de escutar aquilo que vocês querem escutar, porque isso não provém de Deus. Esta é a mensagem de Deus. Agora, amados irmãos, percebam como isso é sério, como isso é verdadeiro na nossa história hoje. E a pergunta que fica aqui é como nós podemos viver esta mensagem hoje, como nós podemos viver isso que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero aqui rapidamente propor nesta manhã 4 lições, 4 princípios que nós devemos ter na nossa vida hoje, para viver aquilo que Deus quer no meio da adversidade, para que no meio das nossas adversidades, das nossas lutas, nós não venhamos a congelar, que nós continuaremos caminhando, orando por aqueles que nos perseguem, orando por aqueles que querem o nosso mal, e não escutando mentiras, aquilo que a gente quer ouvir, mas vivendo a palavra de Deus na sua íntegra. Como nós podemos fazer isso hoje? Em primeiro lugar, preste bem atenção, confie no caráter de Deus. Olha o que fala o verso 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros. Qual o período? 70 anos. Enquanto não cumprir os 70 anos, aquele povo passaria pela experiência amarga do cativeiro, como consequência dos seus erros, por abandonar os seus deuses, por se prostrarem a outros deuses, que foi o que aqueles homens fizeram, por fazer alianças e confiar mais em outras coisas do que o seu próprio Deus. Olha o que o texto fala. E cumprirei para vós outros a minha boa palavra, tornando a trazer para este lugar. Jeremias está escrevendo de Jerusalém para o povo. Olha o que Deus fala. Cumprirei para convosco a minha boa palavra. Primeiro, nós precisamos confiar no caráter. Nós precisamos confiar no caráter daquele que diz que vai cumprir os seus projetos na nossa vida. Ele diz, a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Deus havia dito que iria trazer o povo de volta. E isso vai acontecer historicamente, mas nós precisamos entender, porque isso nos serve de exemplo hoje para entender que aquilo que Deus promete nos salvar, nos conduzir, ser conosco, vai acontecer. Sabe por quê? Porque Deus não é como eu e você. Deus não tem um caráter como eu e você que muda de opinião, que hoje está na boa, mas amanhã está mal, que hoje é espiritual e amanhã joga a toalha. O caráter de Deus é completamente diferente do nosso caráter. Deus cumpre as suas palavras, Deus realmente cumpre os seus propósitos. Mesmo que hoje esteja dificuldade, nós precisamos crer no caráter daquele que nos chamou para a novidade de vida, a qual nos chamou por seu grande e eterno amor. Nós precisamos confiar no caráter daquele que nos chama, no caráter daquele que faz nova todas as coisas em nossa vida. O que o texto diz aqui, amados irmãos, é: Deus irá cumprir os seus propósitos, por isso confie no caráter desse Deus que cumprirá os seus propósitos na nossa vida, na nossa história. Esse Deus há de cumprir a sua vontade em nossa vida. Passaremos então, amados, por segunda lição que quero trazer hoje aqui. Confie na obra de Deus. Olha o que fala o verso 11. Eu é que sei
Que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Interessante aqui você começar a reparar esse verso. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Amados irmãos, eu conversava isso com uma irmã muito querida, que está enfrentando uma luta na sua vida, passando por processos doloridos, enfrentando o câncer novamente, e eu dizia isso para ela, né? Nas dificuldades, nós temos a tendência a achar que Deus está, de certa forma, com pensamentos como castigando, ou como algo do tipo, né? Mas é nesse contexto que nós lembramos que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E Deus pensa pensamentos de paz, porque o texto fala pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Perceba que nesse contexto, nessa realidade, Deus fala, olha, eu não sei o que você está pensando, mas eu sei que pensamentos têm a vosso respeito. Talvez aqui, e talvez não, digo com certeza aqui o povo, ele tinha a seguinte ideia, como nós, o povo de Deus, podemos estar passando por isso, como o nosso inimigo, povo pagão, que era um povo cruel, Babilônia, faz isso com o povo de Deus, né? E aí talvez as pessoas de fora olhassem para aquele povo de Deus e falassem, povo, coitado, esse povo que Deus abandonou. E Deus fala, olha, eu que sei que pensamentos têm a vosso respeito. São os meus pensamentos que devem prevalecer. É a minha vontade que vai prevalecer na sua vida. E são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam, que é o descanso para a alma de vocês. Interessante que Deus fala isso, tendo ainda pela frente 67 anos de cativeiro. Mas Deus fala, independente do cativeiro, da luta que vocês enfrentarem, das dificuldades, o meu pensamento sobre vocês não muda. E tudo que eu estou fazendo coopera para um pensamento de paz para a sua vida. Quando nós passamos por adversidades e nós somos tentados ou pensamos em nosso coração que Deus está simplesmente nos castigando porque tem raiva de nós, porque Ele nos esqueceu, porque nos abandonou, nós precisamos fazer emergir no nosso coração e na nossa mente que Deus está cuidando de nós e que o pensamento de Deus a nosso respeito é um pensamento de paz e Ele está trabalhando em algo positivo para a nossa vida e história. Deus não é um Deus que as pessoas prefiguram como um Deus que está com o raio na mão jogando e castigando as pessoas. Quando Deus castiga para a salvação. Quando Deus disciplina para a salvação. Deus não é condizente com o pecado, Deus não é conivente, Deus não aceita o pecado, porque o pecado fere a sua glória. Mas Deus trata com a nossa vida para nos libertar da escravidão do pecado. E quando nós passamos por adversidades, muitas vezes nós temos dificuldades de olhar a situação. E Deus pede, olha, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito e são planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam, para transformar a vida de vocês. Uma terceira coisa que nós encontramos aqui. Busque a Deus em oração. Olha o que fala o verso 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Interessante aqui, o texto fala, então me invocareis, e destaque, passareis a orar a mim. A ideia é, quando nós lemos a grosso modo, sem uma pesquisa mais aprofundada, de que nós vamos tomar a iniciativa de orar. Sabia que não é isso? O texto aqui está dizendo que a motivação para nos levar a orar também procede de Deus. É Deus que, através dos seus soberanos planos, da sua sábia decisão e controle de todas as coisas, Ele está fazendo situações, preparando cenários para que eu e você possa ir a Deus em oração, buscar a sua vontade. Deus diz que tudo o que está acontecendo na nossa vida de adversidade está preparando um meio para que eu e você nos rendamos a Ele, clamamos a Ele e confiemos plenamente no que Ele tem para as nossas vidas. Nós somos chamados, em meio às adversidades, a buscar a Deus em oração. Olha que interessante, porque logo depois que Ele fala, passareis a orar a mim, Ele dá uma afirmação, eu vos ouvirei.
Ou seja, nós não estamos orando a um Deus que não nos escuta. Nós não estamos orando a um Deus que simplesmente vai tapar os ouvidos e não vai querer nos ouvir. Nós estamos orando a um Deus que vai nos ouvir. Um Deus que tem poder para mudar a tua realidade, mesmo que você enfrente a adversidade, mesmo que você hoje esteja enfrentando uma luta que você acha que é impossível de passar, Deus está te convidando sim a uma mudança de vida através da oração, confiando que a oração tem o poder que Deus nos dá para mudar realidades conforme a vontade de Deus. Nós não mudamos os planos soberanos de Deus, mas nos adequamos à compreensão da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós encontramos nos Salmos muitas vezes os salmistas dizendo: Deus é o meu socorro, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me escutou, clamei ao Senhor, livre-me da morte. Ou seja, no meio da dificuldade nós somos convidados aqui à oração, a buscar a Deus. E é Deus quem permite alguns cenários na nossa vida para que a gente venha se render a Ele em oração e buscá-lo com firmeza de coração. Assim, amados irmãos, eu passo então para o último conselho. Busque a Deus de forma integral. Olha o que fala o verso 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Detalhe, quem está buscando não vai fazer uma busca às cegas que não vai encontrar. Quem busca vai encontrar ao seu Deus. Aquele que busca a Deus vai encontrar a Deus. Vai encontrar o soberano Deus da sua vida. Detalhe, quando me buscares de todo o vosso coração. Nós vamos encontrar a Deus quando nós derramarmos sobre Ele todo o nosso coração. Interessante aqui porque a expressão coração ela tem a ver com o nosso sentimento, daquilo que é o nosso ser. O que Deus está falando aqui por meio dessa expressão é o seguinte: Deus quer você totalmente para Ele. Que você se renda por completo, que você abra o seu coração e todas as áreas da sua vida para aquele que tem poder para mudar a sua história. Deus não quer partes de você, Deus não quer que você abra só algumas partes da sua vida, Deus quer você por inteiro, de forma integral. Você é convidado a buscar a Deus de maneira integral. Você é convidado a se render a Ele de forma integral, confiando que Ele, o Senhor de todas as coisas, tem poder para mudar a sua história, tem poder para mudar a sua vida e para transformar tudo aquilo que é necessário no seu coração, para transformar você em um instrumento da obra de Deus a cada dia. Assim, amados irmãos, como viver além das adversidades? Em primeiro lugar, nós precisamos confiar no caráter de Deus. Quem prometeu é fiel para cumprir. Deus não muda de opinião a nosso respeito. Segundo, confie na obra de Deus. Deus faz uma obra boa, perfeita e agradável. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos que Deus tem são planos de paz para a sua vida. São planos de restauração para a sua vida. Terceiro, busque a Deus em oração. Não fique reclamando, não fique murmurando, mas dobre os seus joelhos em oração diante de Deus, pedindo: Deus, me ajuda, Deus socorre-me, Deus, eu não consigo, ajuda-me na minha falta de fé, ajuda-me a compreender a história, a sua vontade, Deus, eu quero buscar o Senhor, uma oração sincera que vem de lábios que confessam ao Senhor, uma oração sincera que emerge do mais profundo do nosso coração. E último, busque a Deus de forma integral. Busque a Deus de forma integral. É hora de você render-se completamente a Ele. É hora de você entregar a Ele o seu coração. É hora de você render a Ele tudo aquilo que você tem. É hora nessa noite de você se entregar completamente a esse Deus, sabendo que Ele tem poder para fazer muito mais do que você pede, do que você pensa. É tempo hoje de você buscar ao Senhor e fazer a sua vontade.
Assim eu fecho com o último verso, amados irmãos, verso 14. Conclusão de tudo. Depois que você vivencia isso, Deus fala o quê? Serei achado de vós, diz o Senhor. Não é qualquer Deus que está falando, é o Senhor soberano, maravilhoso. E farei mudar a vossa sorte. Haverá uma mudança na sua vida. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lanceis. Porque ele fala nações? Porque por mais que o povo se espalhasse aqui, há uma profecia messiânica a respeito de Jesus. Porque depois algumas pessoas, quando são libertas pelo Império Medo-Persa, onde Dário vai libertar alguns, depois vão ser libertos ali, muitos não vão voltar para Jerusalém, muitos vão para outras nações se espalhar pelo mundo. A profecia aqui fala que Deus, no final de todas as coisas, vai juntar o seu povo, independente que estejam em outras nações, em outros lugares, Deus vai trazer o seu povo. Ele fala o seguinte: todos os lugares para onde vos lancei, e diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Ou seja, a promessa de restauração. A promessa de que o povo seria restaurado, de que o povo seria firmado no projeto chamado salvação, aquilo que Deus faz por nossas vidas. Assim, amados irmãos, nós louvamos ao Senhor por saber que Deus é poderoso sobre todas as coisas para nos abençoar. Deus irá mudar a nossa vida quando nós confiarmos nele. Há adversidades, é tempo de você não parar, é tempo de você caminhar, é tempo de você orar por aqueles que fazem mal para você, é tempo de você parar de ouvir aquilo que você quer ouvir e ouvir aquilo que Deus tem para você. Como eu faço isso? Confie no caráter de Deus, confie na obra de Deus, busque a Deus em oração, busque a Deus de forma integral. É isso que essa carta nos ensina, é isso que a mensagem de Jeremias ao povo nos ensina hoje para as nossas adversidades. E assim, amados irmãos, quero convidar você a refletir e praticar nesta manhã algumas lições importantes para a nossa vida e caminhada. Preste bem atenção aqui. Primeiro, diante das adversidades que surgem em sua vida, qual tem sido seu comportamento? Você busca ampliar sua visão confiando no controle divino? Você fica olhando só para o problema como se ele fosse o fim de todas as coisas, você amplia sua visão e falando: peraí, Deus está no controle, está acontecendo o que Deus quer me ensinar. Como que você tem se portado nesses dias quando essas coisas acontecem na sua vida? Como você tem se comportado nesses dias em que as adversidades advêm ao seu coração, trabalham no seu coração para desanimar você? Como você tem se comportado nesses dias? Uma outra coisa muito importante aqui, amados irmãos. 2. Como temos trabalhado nossa mente e coração nos momentos complicados? Temos decidido viver o que Jesus pede, mesmo quando naturalmente não é a nossa vontade? Olha aí, como que eu estou trabalhando o meu coração na dificuldade? Porque, amados irmãos, preste bem atenção. Desistir, reclamar, se fazer de coitado, pular do barco, jogar a toalha, qualquer um faz. É o caminho mais fácil que nós temos a tomar. Agora, os cristãos não fazem isso. Cristãos se voltam para Jesus e percebem que eles têm que viver aquilo que Deus quer, mesmo quando o seu coração não quer viver isso. Mesmo que você não tenha vontade, você faz, porque você sabe que é isso que Deus espera de você. Você toma uma atitude de fé, porque sabe que é isso que Deus espera de você como cristão. E último, nos momentos difíceis tenho me rendido a Deus de forma integral através da oração, ou tenho lutado com minhas forças para resolver aquilo que está diante de mim? Nos momentos de adversidade, você tem se entregado a Deus, orado, Deus fala: Deus, cumpre a sua vontade, me faz um vaso novo, faça a sua vontade na minha vida? Ou você, infelizmente, está jogando a toalha, está desistindo de tudo, lutando com a sua vida, achando que você tem condição de controlar a sua vida? Meu amado irmão, minha amada irmã, nós não temos condições de controlar a nossa vida. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de um Salvador que nos abençoe, que nos mude e que nos faça aquilo que Ele tem para fazer a cada um de nós. Que nesta manhã você possa, diante das adversidades, viver além delas. Confiando no cuidado de Deus, no caráter, confiando que Ele está cumprindo a sua boa obra, buscando a Deus em oração e se rendendo completamente a Ele.
Esse é o convite que eu tenho para você nesta manhã de domingo, e que Deus possa, por meio desse desafio da palavra de Deus, abençoar a sua vida e mudar completamente a sua história. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Louvamos a Deus porque temos a certeza que Deus está conosco. Tudo abençoado, que Deus possa ter abençoado grandemente a sua vida nesta manhã e que você possa sim, diante das adversidades, viver além disso, confiando que Deus está com você. Ele é seu pastor, Ele cuida das nossas vidas. A gente descansa nele, sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero desafiar você agora a se lembrar de alguns recados importantes. Hoje, às 18h30, nós temos o nosso culto especial. Você pode acompanhar somente pelo YouTube, tá bom? Uma outra coisa, depois do culto, Momento Kids, um tempo para a família. Envie esse convite do Momento Kids, amados. Mesmo que você não seja criança, envia para amigos que tenham filhos, para que a gente possa estar abençoando também essas pessoas e confiando que Deus possa estar abençoando a vida delas também com esse trabalho feito para as crianças, certo? Uma coisa muito importante, amados irmãos, não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, de curtir esse vídeo, deixar um comentário e compartilhar. Quanto mais inscrição tiver, quanto mais comentário, quanto mais curtida, quanto mais compartilhamento, mais o YouTube vai entender que o que nós estamos produzindo aqui é útil. E eu quero contar com você para divulgar mais esse trabalho, para nós chegarmos a 200 inscritos aí, podemos, em nome de Jesus, espalhar a mensagem de Cristo. No nosso canal do Facebook, também não esquece do quê? De curtir a página e seguir a nossa página. Por que é importante seguir? Para que você seja notificado sempre que tiver um novo vídeo, que tiver uma nova postagem, que tiver um recado importante para a igreja. Então, faz isso. E nos ajuda no Facebook também. Quanto mais curtida, comentário, quanto mais você puder compartilhar com seus amigos no Facebook, mais o Facebook também vai divulgar bem esse canal, que é o canal do Facebook. Algumas pessoas encontraram a nossa Igreja de Cruzeiro, sabe por quê? Porque quando eu pesquisar a igreja lá, a primeira que apareceu foi a nossa. Por quê? Porque é uma igreja que tem muito movimento nas redes sociais. Então, nos ajude a aumentar mais isso, tá bom? E no Facebook, no YouTube, desculpa, não esquece de ativar os sininhos, tá bom? O sininho, para que você seja avisado sempre que tiver um novo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero você daqui a pouco no nosso culto e que a escola dominical, a melhor escola do mundo, possa ter abençoado a tua vida também nesta manhã. Quero convidar você a orar, encerrando essa escola dominical mais uma vez. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelo estudo da sua palavra. Muito obrigado, Pai, por que nós aprendemos nessa manhã. Agradecemos ao Senhor, porque é o Senhor que nos ensina, é o Senhor que nos inspira. Que nós possamos realmente, Pai, viver além das adversidades, Pai. Viver, Pai, na Tua vontade, na confiança de que estamos protegidos por Ti. Muito obrigado por ser um Deus poderoso em nossa vida, um Deus que nos ama e que nos faz viver em novidade de vida. Muito obrigado, porque em Ti nós temos a confiança do amanhã. Temos a confiança que nós iremos viver no Teu querer, na Sua vontade. Que Deus nos abençoe nesta manhã e abençoe nosso culto, abençoe nosso trabalho com as crianças nesse dia. É o que te pedimos em nome de Jesus. Que Deus abençoe, um excelente domingo para você em família.